Ok? Olá! Lígia, boa Bom, noite. boa noite. Depois você vai precisar me ensinar como que faz para compartilhar no Facebook. Achei isso o máximo. É, Não eu sei te, como te, te passo faz. sim. Depois eu também coloco no site e aí eu te mando o nosso bate-papo. Você pode compartilhar com as pessoas se você quiser. Maravilha. Quem Eu, para eu assistir falo que depois. eu tô aprendendo muita coisa nessa quarentena, né? Porque as nossas relações agora são todas virtuais, então, né, é muita coisa legal que a gente está aprendendo também, né? De tecnologia. É verdade, e eu acho que assim, a tecnologia ganhou uma outra dimensão, porque até então havia uma crítica de que ela afastava as pessoas. Nesse Uhum, momento, ela tem aproximado, uhum, inclusive afetivamente e emocionalmente, né? Porque embora a uhum. gente tenha essa imagem ainda distante, eu acredito que os assuntos tratados, mediados pela tecnologia, eles tiveram um avanço, né? As pessoas estão falando de espiritualidade, as pessoas estão falando de Sim. cuidado, de emoção, de direito da mulher, LGBT, questões contra o racismo. Então isso está bem. Eu acho que assim mudou o perfil do uso da Do uso, é tecnologia. verdade. É verdade. A gente está fazendo um bom uso até, né, da tecnologia. Mas eu também estou Definitivamente. aprendendo. Lígia, companheira aí também de partido, nós dois somos da Sim. Rede Sustentabilidade e eu fiquei muito feliz por você ter aceitado participar dessa live. Acho que você tem uns projetos, umas ideias Uhum. assim muito significativas. Eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando a gente. Sim, para quem não me conhece, eu sou a Lígia. Eu tenho um projeto que chama Ocupa Baby. Eu comecei esse projeto assim de maneira despretensiosa. Eu tenho um filho que ele está com 4 anos agora. E aí, quando ele era bem pequenininho, tinha 6, 8 meses, eu comecei a passear com ele. Eu levava ele em museu, exposição de arte, espaços públicos, assim. E isso começou a chamar a atenção das pessoas, né? Porque eu levava ele para qualquer lugar, tirava foto, colocava no Instagram. E começou esse projeto Ocupa Baby, né, das crianças ocuparem a cidade. Depois a gente foi para a escola pública, né, ele começou a frequentar uma creche da prefeitura, né, que é que a gente chama de SEI, Centro de Educação Infantil, e eu comecei a me apaixonar pelas políticas públicas, principalmente voltadas para a infância, né, maternidades e infâncias. Eu fui estudar políticas públicas e não saí mais daqui, né? E agora a minha pesquisa acaba sendo em cima, né, das políticas públicas que são voltadas para as crianças, principalmente, né? O acesso das crianças na cidade, isso tanto em serviços, né? Os serviços que a cidade oferece, como lazer, cultura, de um modo geral. As pessoas, quando elas conhecem o projeto, né, e têm um contato com você, elas percebem a importância desse, como eu posso dizer assim, dessa expansão em nível de contato social para a criança. Porque Sim. assim, também existe uma crítica muito grande de que as crianças hoje em dia elas também estão muito próximas à tecnologia e deixando de Uhum. conhecer espaços, de Sim. visualizar outras coisas. Como é que acontece esse contato? Como é que você Então, eu pensa isso? percebo que esse público que chega, né, no Ocupa Baby, é um público justamente preocupado em manter as crianças, né, mais afastados da tecnologia e que tenham opções, né, de lazer que não sejam voltados especificamente para a criança, né? É um lazer para a família toda. Então, você levar uma criança para um museu é um passeio para todo mundo, né? Nossa, eu lembro o Miguel pequenininho, né, com uns 8 meses, assim, as pessoas, mas por que você vai levar ele para o museu? Porque para a criança é importante esse contato, né? Ela não vai absorver do mesmo jeito que um adulto absorve, mas com certeza ela está tendo lá o contato que ela precisa ter com arte, com cultura, e eu percebo, né, que toda a construção, né, que eu fiz com ele se reflete hoje, né? O olhar que ele tem para o mundo, né? É um olhar, eu considero que é um olhar privilegiado, né? Porque essa bagagem que ele teve em 4 anos é incrível, né? Bem... E aí as pessoas que chegam, né, lá no Ocupa Baby, elas têm essa preocupação, sim. E é engraçado que agora com todo mundo em casa, em quarentena, como que a gente agora está usando a tecnologia
mas de maneira criteriosa, né? Eu acho que as pessoas que já tinham esse cuidado, né, acabam tomando conta do conteúdo, né? O que você vai oferecer para as crianças. Claro que eu estou falando de um lugar super privilegiado, onde eu estou, né, em casa, podendo dar essa atenção para o meu filho. A gente sabe que a maioria das famílias, o contexto é bem diferente, né? Uhum. Não está fácil para a maioria das famílias estar com as crianças em casa. Ainda existem muitas famílias que não têm acesso à tecnologia, Uhum. né? E a escola, que era o espaço que permitia esse acesso, né? Na medida que ela permanece fechada, essas pessoas elas ficam bastante assim, eu chamo de um universo paralelo, até mesmo de linguagem, né? Em função da política econômica que se está em cena no Brasil. Você, Lígia, do ponto de vista pedagógico, tem toda a razão, né? Existem dois conceitos que eu gosto muito de trazer à cena, que é o de letramento e alfabetização. O letramento, ele antecede a alfabetização e é a visão de mundo que o ser humano começa a ter a partir de leituras múltiplas, né? Então, essa ida ao museu, a exposições, a parque, a cinema, a teatro, a vários cenários, tudo isso contribui para que a pessoa faça uma leitura ampliada do seu universo, e na medida que ela chega na fase de alfabetização, todo esse processo de letramento auxilia, facilita o processo de alfabetização. Né? Eu me lembro que quando eu trabalhava com crianças, eu lia poema e fazia questão de mostrar o aspecto, a estrutura do poema. Ah, mas ela não escreve ainda, tal. Mas quando ela vier a escrever, ela vai já ter na memória aquela estrutura. Né? Então aquilo facilita no processo de alfabetização a compreensão, né? Porque já existe esse universo dentro dela. Sim. E são mais mães? Ou é igual? Mãe e pai? Como é que fica esse? Muito diferente. Olha, eu participo de diversos grupos, né, sobre maternidade, né, parentalidade, que é muito importante. E a gente sabe que antes da pandemia já existia uma sobrecarga muito grande em relação às mães, né? Primeiro que a gente tem aí um universo de mais de 5 milhões de crianças que não tem o nome do pai no RG. Né, começa por aí, né? Então a gente já tem um universo muito grande de mãe solo. E mesmo dentro, né, de uma família onde existe uma mãe e um pai, né? E aí eu tô restringindo bem, né, mãe e pai, porque a gente tem famílias aí com pai e pai, mãe e mãe, mãe e avó, enfim, famílias multi né, assim, multifacetadas, e eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso, mas assim, restringindo mesmo assim, né, nesse universo pequeno de uma família onde tem um pai e uma mãe, a sobrecarga acaba sendo maior da mulher. E aí a gente tem aí todo um estudo, toda uma pesquisa mostrando, né, que até os 2 anos da criança, mais de 50% das mulheres são mandadas embora. Então elas saem do mercado de trabalho, né? Elas deixam de ocupar o espaço no mercado de trabalho por imposição, né? Não porque elas escolheram. Geralmente os homens ganham mais do que as mulheres, então na hora de escolher quem vai abandonar, né, o emprego, a carreira para cuidar da criança, acaba sendo quem tem o salário menor, então acaba sendo a mãe. Então são vários fatores, né, que já aconteciam antes da pandemia, que agora a gente colocou uma lupa em cima e se ampliou. A gente tinha, né, muitas mulheres que estavam, né, no mercado de trabalho e elas dividiam o cuidado da criança, não com o pai, mas sim com a escola. Né? E quando a escola fecha, ela está com essa criança em casa, muitas vezes o pai está em casa também, mas como ele nunca teve essa preocupação de dividir as tarefas, né, da casa, da criação dos filhos, a sobrecarga fica com a mãe. Então isso é um universo muito real.
Claro que existe um grupo de pessoas que estão aí, né, investindo na parentalidade, né, muitos homens incríveis que estão entendendo o seu papel de pai e dividindo as tarefas, mas isso ainda é muito pouco. Eu falo que é uma bolha, né? Então, às vezes você entra em grupos de discussão que sempre tem, mas o meu marido faz isso, o pai da criança faz isso, enfim, a gente fala, mas o seu universo não é a régua do mundo, né? Então, a gente precisa pegar aí nas estatísticas o que está acontecendo. E as escolas, né, que eram a rede de apoio de muitas das mulheres, com as escolas fechadas, elas se encontram sem rede de apoio, né? Porque o Estado também não ofereceu nenhuma alternativa, né? As pessoas sempre falam, mas escola não é depósito de criança. Realmente não é. Eu acho que, né, o papel da educação ele é muito diferente do que você ter um espaço para deixar a criança, mas, infelizmente, a escola é o único lugar que o Estado oferece para compartilhar o cuidado da criança, né, da família com a criança. E quando é retirado, né, essa instituição, como é que fica? Né? Então a gente tem também muitas mulheres que não deixaram de trabalhar fora, né? Que elas estão cumprindo uma carga fora, né? Elas não entraram em quarentena, aí elas precisam conseguir uma outra pessoa para cuidar, né, da criança. Seu vídeo está travado para mim, não sei se eu estou travada para você também. Não, para mim está tudo ok. Então eu vou continuar falando, é que o seu vídeo está travado para mim, então eu vou continuar falando. Então, e aí eu estou observando, né, esse movimento, né, nesses grupos, né, maternos, que a mulher, muitas vezes, antes de recorrer à ajuda do pai, ela vai pedir ajuda para a avó, para a tia, para uma empregada, para uma babá, e por último, é o pai que entra nessa lista, né? Então, a gente precisa observar muito o papel, né, dos homens nesse cuidado, né, das crianças, que é muito importante, ele tem que ser compartilhado. Deixa eu te fazer uma pergunta, em função da sua experiência, porque, assim, lógico que por mais que eu seja um pai carinhoso, dedicado, eu não tenho a experiência da maternidade. Uhum. Né? Então, esse não é o meu lugar de fala enquanto vivência. Uhum. Mas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos no curso de pedagogia e era muito comum eu ouvir as alunas falarem: o meu marido me ajuda. Uhum. Como se não fosse responsabilidade da paternidade ou do homem dividir todas as funções da casa, inclusive o afeto com o filho. Sim. Então parecia que quando o marido, o pai, ia levar a criança para passear, alguma coisa, ele está me ajudando. Uhum. Isso é uma certa inconsciência de tudo que foi construído historicamente sobre a mulher. Sim. Né? Porque é uma negação desse estado de liberdade, desse empoderamento, acreditar que o marido já faz muito porque me ajuda. Como é que você vê isso, Lívia? Culturalmente a gente é ensinada, né, tanto as mulheres quanto os homens, de que a mulher vai ser a principal responsável pela criança e o homem vai ser o provedor, é o que traz o dinheiro para casa. A gente tá há anos, né, arraigada nessa cultura. Então, esse movimento da gente pensar que não, o cuidado ele é compartilhado, né? O meu marido ele não me ajuda, ele compartilha o cuidado comigo, ele tem tanta responsabilidade quanto eu, é uma coisa que está se construindo de uma maneira ainda muito pequena, ela é recente e eu acho que estamos num caminho bom, mas precisamos melhorar. Uma coisa que sempre aparece nos grupos, né, quando uma mãe vai, né, desabafar, porque a gente usa muito esses grupos, né, para desabafar, né, e é muito bom isso. Eu tenho um grupo no Facebook que eu entrei desde que meu filho era bebezinho e tal. As crianças têm mais ou menos a mesma, nasceram em janeiro e fevereiro de 2016. E de lá saiu a minha rede de apoio, onde a gente continua conversando pelo WhatsApp e tal, é a minha rede de apoio, né? E nesse grupo e em vários outros acontece muito disso, né? Das pessoas falarem, mas o pai da criança não trocou uma fralda. E aí vem aquela enxurrada de comentários, né? Mas você tem que se impor, você tem que, né, colocar. E eu fico pensando, né, num momento como esse, de pandemia, onde as pessoas estão, né, muitas vezes em casa, sem lazer, com risco de economia, de saúde, enfim, né?
essa sugestão de você se impor, de você comprar uma briga, às vezes gera uma violência doméstica, inclusive, né? Uhum. Por conta dessa cultura machista que a gente tem. Então, eu tomo muito cuidado quando eu vou conversar com pessoas, né? Essa coisa de vamos empoderar as mulheres, sim, mas vamos ver em que estágio que essas mulheres estão. Para saber se esse empoderamento dela não vai levar ela a sofrer uma violência. Então, assim, a gente E precisa ter um... que muitas vezes acontece não de forma física, mas simbólica, e as Simbólico. pessoas não se dão conta, né? Uhum. E Então, machuca tanto quanto. tanto quanto. Acho que o primeiro caminho é a gente, né, mostrar para essa mulher que ela realmente ela precisa, né, se colocar no mundo, tem que dividir as tarefas, enfim, mas a gente tem que fortalecer essa autoestima dela para ela fazer isso em segurança, né, em primeiro lugar, para ela não sofrer uma violência quando ela vai pedir para o pai compartilhar o cuidado das crianças, né? E aí isso fica um recado para os homens, né? Acho que as próximas gerações já vão ser melhores nisso, né? De você dividir realmente as tarefas, né? É um caminho árduo, é um caminho difícil, É. mas a gente não Quando pode eu, desistir. eu trabalhei com crianças na área da educação, eu fiz um projeto juntamente com a escola em que as crianças levavam para casa, independentemente de ser menino ou menina, uma boneca e um boneco, e eles Uhum, tinham que trocar fralda, fazer uma série de coisas. Isso há 20 anos atrás. uhum, E era bastante interessante porque normalmente os pais apareciam na escola reclamando esse posicionamento do professor, primeiro que eles uhum, achavam que era uma professora que havia proposto isso. sim. Aí se deparavam com um professor. E aí eu explicava sobre a questão da paternidade, de Uhum, se aprender desde cedo que o cuidado é mútuo e tal. E eles começavam a ver de outra forma. Né? Aí tinha aluno que ia na escola e falava, professor, meu pai que trocou a fralda para mim. Então é bastante interessante, mas ainda há resistência dessa liberdade de uso do brinquedo, principalmente sim. na área pedagógica. Né? Uhum, Ainda se pratica a distribuição de brinquedos para meninos e meninas, o que eu particularmente considero um grande problema de ordem didática. uhum, Né? É necessário que tanto o menino e a menina aprenda a partir do brincar a construir a sua identidade de forma generosa, fraternal, manipulando esses brinquedos uhum, que gerenciam a nossa construção do cuidado, entende? uhum, Então, você cuidar de um bebê, ainda que nesse mundo, nesse universo imaginário da brincadeira, uhum, né? E tem uma questão aí, se você me permite, chamada mágico ser. Quando a criança, a mágica é tudo que transforma. Se transformar como realidade. Então, quando a criança manipula o brinquedo, ela manipula como um mundo real. Para ela, é uhum. aquilo. Então, ela vai construindo esse posicionamento, né, no agora, mas se projetando para o futuro. Então, fica aí também para quem está acompanhando a nossa live. Já é tempo também da gente mudar o modo como a gente enxerga o brinquedo e como esse brinquedo estruturado é dado para a criança. Meninos e meninas Então, devem brincar de boneca. Né? devem. Não, e você fez esse trabalho 20 anos atrás. E ainda hoje a gente vê educadores separando brinquedos de menino e menina. A De gente vê meninas. na televisão, a gente vê desenhos falando de brinquedos de menino e menina. Essa semana mesmo eu tive que explicar para o meu filho tem 4 anos, ele é bem pequeno ainda, e nunca aqui em casa sempre é brinquedo. A gente nem leva, né, se é menino ou é brinquedo. E esses dias ele veio falar para mim que ele viu um desenho que tinha brinquedo de menino e brinquedo de menina. E eu tive que explicar para ele que não era isso, que era brinquedo de criança. Só que aí, né, a gente sabe, né, que tá muito arraigado, né, na cultura das pessoas e nem todo mundo vai ter essa disposição, né, para explicar para criança. Travou um pouquinho. Está retornando. Só um momento, quem está acompanhando ali já está fazendo um comentário sobre essa questão dos brinquedos, né, e da liberdade que você mãe, você pai pode dar para o teu filho para manipular um brinquedo que é de criança, né? Não existe aquela menino ou menina que ela manipule brinquedos diversos. Deixa só eu chamar ela de novo. Deu uma pequena pausa para ela retornar e a gente continuar.
Isso acontece. Se você que está acompanhando essa live tiver alguma pergunta... Vou cair aqui. Você vai explicar para a criança, né, que não existe essa questão de brinquedos de menino e de menina. E aí isso, quando acontece na escola, para mim me acende um alerta, né? Porque se educadores, né, ainda estão sendo formados com esse pensamento, é muito, muito perigoso, né? Eu acho que a gente precisa investir na formação dos educadores, principalmente, né? Claro que na cultura das famílias, né? Mas na formação dos educadores. Você sabe, Elígia, todo o processo de formação, ele tem uma questão que é muito delicada, que é, em primeiro momento, a absorção da informação dada, da reflexão proposta, e algumas pessoas elas alteram o seu pensamento em função disso. Mas existe também a resistência, né? Quando aquilo que é proposto como discussão entra em choque com o universo cultural da pessoa, e ela resiste em compreender isso. Vou dar um exemplo. A disciplina que eu leciono há anos é Políticas e Práticas de Inclusão. E todas as vezes que eu falo sobre o ser humano tem um nome, pessoa com deficiência é uma nomenclatura burocrática. Ela não é pedagógica, ela não é didática, ela não é necessária fora do âmbito político que traz visibilidade. Na escola, as crianças, todas elas, desenvolvem as suas potencialidades. Então é muito complicado que alguém enxergue uma criança como alguém que tem um déficit porque ela apresentou um laudo. Ela tem uma singularidade. A partir do momento que eu reconheço essa singularidade, eu trabalho com a potencialidade dessa criança. Eu deixo de enxergar a falta, o déficit, o problema e enxergo a potencialidade. Entretanto, quando as pessoas não têm um familiar surdo, cego, cadeirante, Down, existe uma resistência de entender isso. Existe. Quando a pessoa tem na família essa experiência, essa vivência, ela entende de primeira e ela quer se aprofundar nisso. Entende? Então, é só para elencar essa questão, né? Como é difícil as pessoas, elas muitas vezes se renovarem, porque o seu universo provoca uma certa resistência. E você tocou num assunto importante, né? De como é importante que você tenha a vivência para você aceitar melhor, né, as condições, enfim. E eu percebo, né, meu filho ele está na escola pública. A escola pública é um universo rico, é um universo vasto, né? Então ele convive com pessoas pretas, com pessoas com deficiência, com pessoas com autismo, enfim, com diversas realidades que eu tenho certeza que vai provocar nele um sentimento maior de entendimento das potencialidades dessas pessoas. Muito mais do que crianças que não convivem, né, com essas diferenças, né? E meu filho ele é diferente, né? Todas as crianças são diferentes, né? E eu lembro uma educadora uma vez me falou, né? Se a escola não consegue tratar, né, dessa singularidade que é tão evidente nessa criança, imagina como ela deve tratar as singularidades que são menos evidentes, né? Não trata. Né? E cada criança tem a sua singularidade, né? Então, para mim foi muito, muito impactante quando ela disse isso, porque eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Porque a gente sempre pensa no problema, não na potência, né? De uma criança que tem, né, alguma singularidade. E aí, assim, né, a gente está falando de várias coisas aqui, né? E aí eu fico pensando também nas mães de crianças com deficiência. O que elas estão passando em casa, né? Porque para mim é muito fácil eu pegar meu filho, propor alguma atividade para ele. Eu me considero uma pessoa que eu tenho um repertório razoável de atividades com crianças, tal. Mas uma criança que tenha um transtorno, né? Transtorno sensorial, né? Coisas assim que uma pessoa com uma criança autista, né, que para ela entender que a sala de aula não é mais a sala de aula, mas agora é um vídeo, né, que mexe com toda a cabeça da criança, né, essa mãe está muito sobrecarregada em casa.
Nesse tempo de escola fechada e flexibilização da quarentena, ora sim, ora não, quais são os cuidados, na sua concepção, com a sua experiência, essenciais para as crianças? Porque se o adulto, né, ficou emocionalmente abalado, entende? Eu imagino uma criança, e aí eu penso naquela criança que mora no centro de São Paulo, num apartamento de 40 metros quadrados ou menor, ou naquela criança que mora em um barraco e que, né, e a fonte dela de inserção social no sentido de ter brinquedo, uma série de questões, era a creche ou a escola, e nesse momento o isolamento social. Inclusive, muitas crianças, elas só se alimentam bem na escola, né? Elas vão ter acesso à comida, às 5 refeições, né, que ela precisa de qualidade na escola, né? E isso está sendo negado para muitas crianças. Quando a gente pensa, né, como que é essa quarentena, né? Tem muitas mães que falam, porque eu não estou dando conta das lições de casa com meu filho e tal. Mas isso ainda é muito... Não querendo desmerecer, né, o sofrimento de ninguém, mas isso ainda é muito pequeno perto da vulnerabilidade de crianças que estão nessa situação que você falou, sofrendo vítimas, podendo sofrer uma violência, né, sem acesso à alimentação de qualidade e sem um lápis de cor para ela se distrair. Então, a gente tem um universo muito grande, né, dessas crianças no centro, em algumas comunidades. Inclusive, a gente fez um trabalho que foi levar caixas, né, com materiais para as crianças criarem dentro das suas casas, né? Foi um projeto que chama Nutrição para a Imaginação. A gente conseguiu entregar 400 caixas na região da Luz, em parceria com a Companhia Pessoal do Faroeste. A gente entregou mais 500 caixas na região da Brasilândia e os 70 caixas na região da cidade de Tiradentes, né? Justamente para trazer um pouquinho de tranquilidade para essas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. E assim, é um mundo muito diferente do que eu vivo, né? Embora eu esteja num apartamento de 50 metros, eu tenho todo acesso, né? Internet, televisão, eu posso comprar um brinquedo para o meu filho, então eu estou numa situação bem confortável. Quando a gente começou a conversar, né, com essas famílias, num primeiro momento a gente até pensou, não, vamos fazer a caixa, colocar uma quantidade de material, né, que deve ter o quê? Umas 4 crianças na casa. A gente descobriu casas com 13 crianças, em imóveis de menos de 40 metros. Né? E aí núcleos familiares muito diferentes, né? Porque vamos falar com a família. Então, essa família não é um pai e uma mãe. Essa família, às vezes, é uma mãe, uma tia, uma avó e 13 crianças, né? Então, é muito importante a gente sair, né, da nossa bolha e enxergar essas realidades que são tão diversas, né? E olhar e pensar nas políticas públicas, né? Porque a gente está pensando, meu filho vai voltar para a escola, não vai voltar para a escola, né? Existe uma, entre aspas, criminalização de quem quer, né, voltar com as crianças, que absurdo, né? As crianças vão voltar para a escola. Mas tem muitas crianças que literalmente estão na rua enquanto as mães trabalham, porque muitas mulheres não deixaram de trabalhar, né, nesse período de quarentena. Então, eu recebi um relato de uma região daqui de São Paulo, que as mães saem para trabalhar normalmente e as crianças ficam na rua, né? Porque não tem com quem ficar. E aí sujeitas à violência, sujeitas a abusos, e o Estado não ofereceu nenhuma alternativa para essas mulheres. Então, é isso que eu ia te falar, né? Porque assim, eu vou usar essa palavra, não sei se é o termo mais adequado, mas esse descaso por parte do Estado, né? E aí eu falo tanto do Estado maior de poder, como do Estado de São Paulo, enquanto governo, enquanto gestão do município, em relação a essas mães, que muitas vezes são mães solos. E disso eu posso te falar muito porque é a minha experiência. Eu sou filho de mãe solo. Eu fui ter o registro do meu pai na minha identidade com 24 anos de idade. Entende? Então, assim, minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, ainda tinha o tempo de contar historinha para eu dormir, conversar. Então, é toda essa questão. E, lógico, a criança muitas vezes não entende por que a mãe tem que ir todo dia ir lá, né? E aí você não tem a figura do pai perto. Você concentra todo o seu emocional, todo o seu afeto na figura da mãe, e ela é uma mãe solo, ela tem que dar conta
da economia familiar, ela tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta da sua educação, de levar para a escola, de fazer, acompanhar tudo. E é um ser humano sobrecarregado que ainda tem que pensar no seu emocional, na sua saúde emocional acima de tudo, né? Mas eu vejo que, assim, sabe, quando não há uma preocupação, um planejamento para momentos como esse, essa criança, essa mulher, ela já sofre uma violência institucionalizada. Entende? É como se o Estado dissesse, problema seu, e a gente ouve muito isso, né? Quem mandou ter filho? Uhum. Então não há um projeto, eu penso assim, ainda não há um projeto de país que se pense na diversidade humana, na diversidade econômica e nas diversidades de realidades vividas pelo povo brasileiro. Não pensa, não pensa. E as políticas públicas são feitas muitas vezes por quem não utiliza os serviços públicos, né? A gente sabe disso. Então, antes da pandemia, o horário da creche já não atende uma mulher que trabalha. Porque você tem o horário da creche lá das 7 às 17. É um horário extenso, é bem extenso, né? São 10 horas de atendimento. Mas muitas mulheres trabalham em shopping, das 14 às 22 horas, né? Então, que horário que essa criança, que horário que essa mulher precisa do atendimento e que horário que está sendo oferecido o atendimento? Então, você vê que isso antes da pandemia, né? Agora, durante a pandemia, escancarou de vez. E o que acontece? A mulher que se vire, né? A mãe que se vire. A gente está vendo muito isso, né? E esse discurso, né, de que teve filho porque quis, né? Quem fez que cuide, ele não pode ser validado enquanto a gente não tiver políticas para que você interrompa uma gravidez se você quiser. Né? Enquanto isso não for, né, não estiver na nossa legislação, e aí eu respeito a crença de cada um, né, o que cada um acredita, mas o problema é de saúde pública, ele não é de ordem moral, ele não é de ordem religiosa, é um problema de saúde pública, então ele tem que ser resolvido como políticas públicas, como saúde pública. Mesmo porque o Estado, ele acaba tendo uma certa posse sobre o corpo da mulher e sobre a escolha dela antecipadamente a ela mesma. Né? Exatamente. E o que eu acho muito... Porque daí a gente ouve isso era um assunto que eu tratava também na pedagogia, mas na hora de fazer sexo não pensou uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Tem até aquele meme que eu acho que é um meme engraçadinho, desculpa te interromper, que tá a criança e a mãe, é um meme engraçadinho, né? Que a mãe pergunta, mas você. A criança pergunta, né? Mas você queria menino ou menina? E a mãe responde, eu só queria transar, né? E é isso. Então você tem esse domínio do corpo da mulher, você tira essa liberdade, né, que a mulher tem, que o homem tem. Né, o homem, ele pode transar com quem ele quiser, ele não tem efeitos colaterais, né? Porque se ele engravida uma mulher e ele não quiser assumir essa criança, ele simplesmente vai embora, né? E a mulher acaba ficando com essa carga. Então, enquanto a gente não tratar isso como saúde pública, como responsabilidade, né? Com essa responsabilidade, ficar só no discurso de moral e religião, a gente não vai muito longe, não. E a gente está vendo o impacto, né, disso agora. Eu penso, e uma outra questão que foi trazida aqui creche não é depósito de criança. Eu fico pensando, a responsabilidade do Estado, quando ele obriga a maternidade, entende? Por falta de políticas públicas que respeitem as decisões das mulheres, a creche ela é necessária, né? É também um local para você deixar a criança para poder exercer funções, outras inclusive a econômica. Quando se é mãe solo, você faz o quê? Não tem como, não tem outro espaço. Você precisa se alimentar, você precisa viver, você precisa, né, gerenciar a sua vida e a dessa criança. Então eu acho que as pessoas também elas carregam de palavras com significados muito pejorativos e fortes, sempre com o intuito de desconstruir a importância e a imagem da mulher na sociedade. Exatamente. Entende? É uma violência simbólica propondo a diminuição dessa personagem social, né? E sempre fortalecendo o homem a partir de uma visão machista. E as pessoas reproduzem esses discursos, né?
Não, e reproduzem muitas vezes sem pensar, sem questionar, né? Porque virou tão lugar comum você dizer certas coisas que as pessoas não pensam sobre o que elas estão dizendo, até que elas vivam na própria pele, né? Esse descaso, essa falta de políticas públicas, enfim, né? Lígia, mesmo porque a escola, algo que sempre me incomodou bastante, é quando vai se falar sobre sexo na escola. Uhum, Né? Se fala de sexo como algo extremamente ruim, e não é. Sexo é bom uhum. para o homem e para a mulher. Sim. Mas quando se fala de maternidade, se fala de uma forma muito docilizada, fabulesca, né? Romantizada, né? Romantizada. Então parece que é muito... Não sei se as pessoas vão entender o que eu vou colocar. Parece que é muito bom ser mãe. Né? Uhum. É uma experiência muito boa, mas tem os seus percalços, as suas responsabilidades, que não se... E a paternidade, é engraçado quando se fala na paternidade, né? Não se dá a mesma atenção, Não. né? Não se dá essa mesma magia à paternidade. Eu me lembro quando eu falei com as alunas sobre essa questão da amamentação, né? Essa representação social da amamentação, da mulher na televisão, com o seio de fora, amamentando uma criança, sorrindo, linda, maravilhosa. Dizendo, não é assim. Não é verdade. Né? Machuca o seio, Pode até dói, mas, né? é difícil. Então, por que não falar ainda de maternidade, de amamentação, do modo como ela é? Né? Uhum. Deve ser muito prazeroso essa experiência de você gerar uma criança dentro de si. Acho que não tem o que descreva, só uma mulher pode falar isso. Mas existem as questões também, os problemas enfrentados durante a gravidez e pós-gravidez, que só uma mulher sabe. Uhum. Né? E que é romantizado por essa política patriarcal. Patriarcal. E assim, gente, cada experiência é única. Eu posso falar da minha experiência de maternidade, eu não posso falar da experiência de outra mulher. Né? Se para mim foi bom a minha gestação, eu tenho que entender que para outra mulher talvez não seja. Né? Então, se para mim é bom ser mãe, para outra mulher talvez não seja, e tudo bem. Então, a gente precisa tirar esse peso, né? Porque muitas mulheres também acabam perdendo a saúde mental para atingir esse parâmetro, né, que inventaram de que ser mãe é maravilhoso. Não é para todo mundo. Nem todas as mulheres têm como sonho, como objetivo, enfim, como desejo serem mães. E tudo bem, e cada uma, né, tem que buscar o que é melhor para si. E para aquelas que, né, têm isso como sonho, que elas saibam, né, que não vai ser o comercial de margarina, né, que não é fácil mesmo. E aí quando você começa a depender da estrutura, né, da sociedade para compartilhar esse cuidado, você vai ver que você está sozinha. Muitas vezes, mesmo quando você tem dinheiro, né? Porque, por exemplo, agora as escolas particulares estão fechadas também. E muitas mulheres que pagavam aí 3 mil, 4 mil reais de mensalidade estão com as crianças em casa. Né? E aí você paga, né, principalmente na educação infantil, você paga o conteúdo e você paga o cuidado. Né? Porque você não deixa uma criança 10 horas numa escola porque a criança precisa. Você deixa porque você precisa que alguém cuide do seu filho enquanto você desempenha outras atividades. Então, quando essa criança está em casa com você, essa parte do cuidado é você que vai fazer. Né? Então, a sobrecarga é muito grande. E aí você também eu estou vendo muitas mulheres, né, que acabavam compartilhando esse cuidado por muito tempo com as escolas, não sabendo o que fazer com as crianças em casa, né? Porque é muito difícil mesmo, 24 horas em função de um ser que depende de você o tempo todo, né? Uma criança até 3, meu filho tá com 4 anos agora, eu não posso deixar ele sozinho em casa e, eu vou dormir um pouquinho e você fica aí na sala, né? Eu preciso estar atenta, né? Então, as pessoas as mulheres estão muito sobrecarregadas, né? E aí fica nessa discussão, abre escola, não abre escola, abre escola. Não era para ser uma discussão individual, não era para ser um problema, eu vou resolver o meu problema, não era para ser uma decisão, eu mando ou não mando meu filho para a escola. Tinha que ter uma política, né, de assistência, enfim, de educação, de assistência, que atendesse todas as crianças, né? A gente não tem um ministro da educação, não tem, né?
Qual que é a Não última, tem. né? Não tem. Não tem. Porque cada dia é uma novidade nesse país, né? Então, a gente não tem um ministro da Educação que está olhando para isso. No Estado, a gente tem um plano de retomada que, na teoria, ele é muito bem escrito, muito bem elaborado para uma realidade que não é a realidade brasileira. Então, a gente tem um plano de retomada. E até hoje saiu uma reportagem das escolas particulares pequenas, principalmente de educação infantil, que não é obrigatório, que aí as pessoas deixaram, né, de pagar as mensalidades, porque as crianças estão em casa, então você antes pagava para alguém cuidar do seu filho, se eu estou cuidando do meu filho, eu não vou mais pagar mensalidade. Então o pensamento muitas vezes é esse, claro que muitas pessoas perderam suas rendas e não tem como pagar. E você vai aumentar, vai ter uma demanda muito grande por creche pública, né, quando elas voltarem. E aí, como que o município vai, numa pandemia onde você precisa reduzir o número de crianças por sala, atender essa demanda desse número de crianças que estão vindo do sistema particular, da rede particular? Então, assim, vai colapsar, já está colapsando, né? Então, você tem o secretário, né, da estadual de educação, o secretário municipal de educação, com uma teoria linda, né, de retomada às aulas, né? Mas na prática eu acho muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo. Você sabe, nesse momento, existem muitas professoras produzindo vídeos educativos para atender essa demanda de crianças que têm acesso à tecnologia e que ficaram em casa. Uhum. Jogos educacionais, contação de história. E eu fico pensando muito nisso, sabe? Como professor também, a professora, eles são vitimados desse sistema, porque daí você tem um colapso e você diz para a pessoa, se vira aí porque você tem que cumprir a sua função. Uhum. Mas são mães professoras que também estão com seus filhos em casa e precisam se planejar para poder fazer atividades para filhos de outras pessoas. Né? Eu penso, sem nenhum auxílio psicológico para que essa pessoa mantenha a sua saúde emocional, né, equilibrada. Então falta muita coisa quando se trata das questões sobre maternidade, sobre a mulher no mercado de trabalho. Eu, particularmente, como sou filho de mãe solo, eu enfrentei muito essa questão do desrespeito à mulher, mãe, principalmente quando é solo. Né? Porque se ela trabalha porque tem que sustentar o lar, muitas vezes a gente ouve isso, inclusive de familiares. Ah, não é boa mãe, não tem tempo para cuidar do filho. Se ela fica em casa cuidando do filho, olha lá, depende dos outros para criar criança, não trabalha. Né? A gente ouve muito isso, muito, e é sempre assim, né? Quando a mulher ela, né, entra, ela tem a licença maternidade, que deveria ser uma licença parental. Eu acho que isso é uma coisa que daria um salto enorme na responsabilidade dos pais. Dos pais, pai mesmo, a figura, né, do pai. Essa licença parental da mulher, dessa licença ser compartilhada, a mulher ter 6 meses, que eu acho que é importantíssimo, essa coisa da amamentação, né, essa mulher quer amamentar por 6 meses, tá? Então, essa licença por 6 meses, e mais 6 meses que ela compartilha essa licença com o pai. Então já teria esse cuidado, né? E no caso de não ter um pai, a mulher teria mais 6 meses, né? Que seria maravilhoso a criança poder ficar 1 ano com esse cuidado exclusivo dentro de casa, né? E aí muitas vezes as discussões eram, volto a trabalhar, não volto, e caía sempre nisso, mas eu não quero ser bancada pelo meu marido, né? Eu não quero. E aí você precisa fazer uma desconstrução, né, de que na verdade não é o seu marido que está te bancando, você que está bancando a carreira dele. Né? Você está em casa fazendo todo um trabalho invisível, não remunerado, para que ele consiga fazer o trabalho dele lá fora, né? Então eu sempre falava isso com várias mulheres, não, eu não vou sair do meu trabalho porque eu não quero depender do meu marido. Fala, não, meu bem, ele que está dependendo de você, porque para ele exercer o trabalho dele lá fora, você está fazendo, né, todo um trabalho que se fosse remunerado, para que ele possa ter essa liberdade. Exatamente, ele não teria condições de pagar o trabalho que você executa na sua casa. Então, quem está bancando
alguém aí, é você, mulher, né? Então, mas isso é uma coisa que a Mas o gente tem que processo construir. histórico muitas vezes não permite que a mulher se dê conta disso, Lígia. Não se dá, a maioria não se dá. Olha, o Gui Vale está fazendo uma pergunta. Mãe solo, não traz uma dimensão de carreira? As mulheres sentem isso? Mãe solo, não traz uma dimensão de carreira? As mulheres sentem isso? Como se fosse assim, acho que a mãe solo... como é que você entendeu isso? Seria como assim, é uma obrigatoriedade da mãe? O papel da mãe se tornou uma carreira? Será que é isso? Eu acabei não entendendo direito a pergunta. O Gui é meu amigo, o Gui é pedagogo e trabalhou com educação infantil também, é o máximo. Ele perguntou assim, ó, mãe solo, não traz uma dimensão de carreira? As mulheres sentem isso? Não sei. O termo solo, na verdade, eu acho que é mãe e ponto final. A gente não deveria nem distinguir, né, quem é mãe, mãe solo, porque a gente não fala mãe solo e mãe casada. Né? Ninguém fala mãe casada. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né? Aí eu precisaria de uma mãe solo respondendo, porque aí eu queria que ela, né, uma mãe solo falando, né, em primeira pessoa, eu acho mais honesto. Mas eu posso fazer essa pesquisa no meu perfil lá do Ocupa Baby, que eu tenho bastante seguidoras, né? Se a gente. Aquele que você falou, mãe solteira, aqui, né? Se você me permite, ó, assim como mãe solteira, eu entendi mais ou menos. Olha, eu vejo, Gui, que mãe solteira foi um termo que entrou em cena como um meio de pejorar a imagem da mulher e mantê-la submissa dentro de um casamento, entende? Ou com medo de ter prazer sexual, ou com medo de engravidar, porque mãe solteira era usado como xingamento. Sim. Né? Sim, Eu sou filho de mãe solteira. Era uma vergonha para a família. Né? Mãe solteira. E era um xingamento. Eu cheguei a ouvir isso de mães de alguns colegas. Esse menino é filho de mãe solteira, não brinca com ele. Eu acho importante compartilhar isso, porque isso entra em cena com o intuito de fato de diminuir a mulher e a maternidade no momento que o que mais ela precisava era do apoio político e social, econômico, para poder manter a criança viva e sua integridade, o que não acontecia. Não acontece. Não, e não acontece até hoje, porque a gente mudou o termo, mas não mudou as políticas, né? O Gui, é muito importante, Edu e Gui, a gente trazer essa discussão, eu vou levar até para o Ocupa Baby para perguntar, né? Mas eu gostaria muito que uma mãe, né, que se diz solo ou não, ou está solo, enfim, respondesse, né? Porque realmente a gente não fala mãe casada, né? A gente não fala. É a mesma coisa, né, de filho adotivo e filho biológico, né? Eu não falo, esse aqui é o Miguel, meu filho biológico. Então eu não vejo por que falar esse é o fulano, meu filho adotivo, né? Então eu não sei, acho que é uma boa discussão a gente pensar, né? Mas, conversando com um casal de amigos homoafetivo, e eu usei essa frase, né? O filho nasce quando ele chega. Como ele chega é outra coisa. Ele nasce quando ele chega. Pronto. É filho. Exatamente. E eu vou falar, olha, eu amo, né, a maternidade. Eu entrei de cabeça. Eu era uma pessoa que até antes de engravidar eu não imaginava que eu ia ter filho. Eu não queria, não foi planejado, não pensava em ter filho. Depois que eu tive filho, mudou completamente, né? Mas essa foi a minha experiência. E eu falo, né? As pessoas falam, porque quando você tá lá com a barriga, você já ama. Não, meu filho nasceu, eu não amava meu filho no momento que ele nasceu. Hoje eu amo, hoje eu falo, olho pra ele e falo a coisa mais importante da minha vida. Mas quando eu peguei ele pela primeira vez, era um desconhecido, né? Era uma coisinha lá que eu falava, aqui que eu vou fazer com isso? Então esse amor, ele foi se construindo, né? E eu até brinco, eu acabei tendo um parto cesárea, porque ele estava sentado e tal, e sempre tem nos grupos essa discussão, né? De parto normal, parto cesárea. E eu falo, gente, se ele viesse numa caixinha de Sedex, era meu filho... E eu amo, sabe? Então não importa, né, como chega. Quando chega, é o filho. É muito bonito isso mesmo, né? Nasceu para nossa vida, para nossa experiência, para mudar tudo, para mudar a organização da casa, para mudar o afeto, para mudar a atenção, para mudar a economia. Lígia,
para tudo. A gente, né, muda até falou, as rugas e os cabelos brancos, né? Porque a gente, nossa, eu envelheci uns 20 anos com essa experiência. Porque é muito cansativo. É maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande, assim. Esse tipo de maternagem que eu escolhi, que é uma maternagem presente e que eu quero estar junto com ele, me custa muito, fisicamente, mentalmente. É uma escolha minha, consciente, mas ela tem um custo, sim. Eu abandonei uma carreira, né, que eu trabalhava com teatro, enfim, então... por uma escolha que para mim é mais importante eu estar com ele nesse momento e que me levou, a maternidade inclusive me levou para outros caminhos, né? Eu comecei a estudar políticas públicas a partir da maternidade, então eu estou muito feliz com essa escolha. E é um privilégio que essa escolha tenha sido consciente, né? Porque para a maioria das mulheres não é. A maternidade ela vai trazer um peso, uma carga, que a mulher acaba renunciando muita coisa por não ter esse apoio, né, da família, da sociedade, do Estado, que, enfim, que deveria ter, para essa mulher poder viver plenamente o que ela deseja. Lígia, eu adorei o nosso bate-papo, nosso diálogo. Eu já gostei de você quando eu te conheci. Sim! Adorei mais ainda, depois de ter que tomar um café para bater um papo pessoalmente. Gente, eu não vejo a hora de a gente poder encontrar as pessoas de novo, tomar café. Nossa, que encontro gostoso, significativo, aprendi muito, mas o Instagram tem o tempo dele, senão ele derruba a gente. Derruba. Eu queria, e a gente não pode ser derrubado pelo sistema. Eu queria pedir para você dar suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais. Estamos aí num momento bem complicado, então se você tem uma mãe próxima de você, ofereça ajuda. Por favor, ofereça ajuda, né? Vamos olhar mais, né, para essa mulher que está aí, né, sobrecarregada, pensando, né, porque a gente não deveria ter essa escolha, né, entre saúde e economia, não deveria ser essa a nossa escolha, a gente devia estar protegido pelo Estado nesse momento, mas já que não estamos, né, vamos tentar a nossa rede, né, se proteger cada vez mais. Muito obrigado. Eu que agradeço muito, adorei. E vamos continuar conversando sobre vários assuntos. Com certeza. Um beijo no seu coração. Sinta-se abraçada. Ai, que delícia! E para todo mundo que acompanhou a gente, beijão. Obrigado. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.